Você já começou um projeto ISD achando que estava arrasando só para descobrir que ninguém estava nem aí para você? Pois é, eu já passei por isso. Quando eu fui contratada para implementar a estratégia ISD de uma grande empresa, eu achei que seria simples. Sou especialista no assunto, eles vão me ouvir. Spoiler, não ouviram. Eu cometi um erro básico que quase jogou fora meses de trabalho. Um erro que vejo muita gente cometendo quando tenta colocar o ISD em prática. Mas calma, porque eu vou te contar o que eu fiz de errado e, claro, como eu consegui virar o jogo. Se você também já se sentiu, se você já percebeu que o ISD às vezes parece uma luta solitária, então você precisa ouvir isso. Agora, antes de continuar, deixa eu te explicar algo importante. Na minha mentoria Legacy, onde eu te ensino minha metodologia exclusiva amparada nas ações de planejar, preparar e praticar, você terá uma visão clara sobre a gravidade desse problema e o impacto que ele tem sobre a jornada de ISD. Porque ISD é um trabalho contínuo. Ele tem início, tem meio, mas ele não deve ter fim. E dentro do primeiro pilar, o de planejar, você vai entender por que o engajamento da liderança é o ponto de partida para qualquer ISD de sucesso. Então, voltando para o nosso tema, me diz aqui uma coisa. Por que será que tantas empresas fracassam no ISD? Simples. Porque muita gente acredita que o ISD é só sobre criar um planejamento bonitão, cheio de metas, cheio de indicadores, apresentar para o CEO e voilá, tá feito. Spoiler número 2, não tá feito. O verdadeiro motivo pelo qual o ISD falha em muitas empresas, falta de engajamento da liderança. E eu sei o que você está pensando, mas se o plano for bom, eles vão comprar a ideia, né? É errado. Porque liderança não compra ideias que não entende, que não vê valor, que não vê um valor imediato, ou pior ainda, que acha que vai dar mais trabalho do que retorno. E eu aprendi isso do jeito mais difícil. Aí estava eu, toda empolgada, com o meu planejamento ISD tinindo. Entrei na empresa com a missão de criar, implementar uma estratégia de ISD. Então eu cheguei na minha primeira reunião com a diretoria pensando, agora é só eles darem o ok nas minhas propostas e partiu a implementação. Mas ao invés disso, sabe o que eu recebi? Olhares vazios. Perguntas atravessadas do tipo, mas isso aqui vai custar quanto? Ou, isso tem a ver mesmo com a nossa área? Ou pior, comentários como, eu não tenho time para fazer tudo isso. Então foi batata. A resistência já estava instalada muito antes de eu começar. Eu logo percebi que apesar de eu ser a especialista na temática, eu não conseguiria sair do lugar sem aliados. Já diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Não importa seu grau de conhecimento, dedicação, vontade de fazer o certo. Se você não engajar a liderança para a mudança cultural que o ISD demanda, você não vai conseguir criar e implementar uma estratégia que funcione. Foi aí que caiu a ficha. O problema não era o plano ou as ideias que eu propus. O problema era o caminho que eu tentei traçar no começo. E o ISD tem muito disso, errar e corrigir rota. Então o que acontece muito nesse setor é o clássico, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então o que eu fiz? Virei o jogo, trazendo a liderança para a construção de uma solução. Eu abandonei aquela ideia de chegar com tudo pronto. Ao invés disso, eu fui de setor em setor, conversando com os diretores, com os gerentes e fazendo perguntas como quais iniciativas vocês já fazem que, direta ou indiretamente, tocam em sustentabilidade socioambiental ou de governança corporativa? Spoiler número 3. Tinha muita coisa acontecendo que ninguém via como ISD. Desde projetos de eficiência energética até ações de impacto social em comunidades locais. Então foi nesse tete-a-tete riquíssimo, conversando com cada um, que eu fui aos poucos mostrando que eles já estavam impactando o ISD. E quando eles perceberam que já estavam, de certa forma, fazendo o ISD sem nem saber, o jogo finalmente virou.
Eles começaram a enxergar o valor, porque eles se sentiram parte do processo e passaram de opositores a defensores. Eles se sentiram parte da construção de uma solução, o que tem tudo a ver com a sustentabilidade. Porque se algo é feito com menos resistência, ele tende a ser mais duradouro. Concorda? Você quer repetir esse resultado na sua empresa? Usa as seguintes dicas. Primeiro, mapeie o que já existe. O ESG não precisa nascer do zero. Empresas já fazem muito que se conecta à agenda, só não chamam pelo nome. E nessa jornada de mapeamento, você estará mergulhando nas rotinas das áreas da organização que necessariamente precisarão te apoiar durante todo o trabalho de ESG. Assim você já começa a criar conexões que são muito importantes para o seu sucesso. Próximo passo, mostre o impacto direto. Depois que você já tiver feito o mapeamento das iniciativas de sustentabilidade da empresa, você vai ter mais clareza para conseguir fazer o link entre essas práticas e os pilares de ESG. Lembre-se, sustentabilidade e ESG não significam a mesma coisa. ESG é uma ferramenta de geração de valor e você precisa conseguir entender como cada iniciativa impacta o seu negócio. Líderes muitas vezes não têm tempo para ouvir os nossos discursos apaixonados sobre a pauta. Eles precisam de pragmatismo, ou seja, eles querem ver conexão direta com o resultado, seja em reputação, eficiência operacional ou mesmo lucro. E por fim, transforme líderes em co-criadores. Líderes são muitas vezes vaidosos. Isso faz parte da natureza humana. Então não se assusta, você vai precisar navegar nisso e ter muito jogo de cintura. Porque você dificilmente vai encontrar com um líder que gosta de receber algo pronto e ser só o cara que fica lá carimbando. Então, deixe a liderança influenciar o planejamento. Esteja aberto para ouvir outras perspectivas, porque isso ajuda e muito na compreensão dos pontos de dores de cada área, o que facilita um senso de pertencimento com a agenda de ESG. E leva isso para a sua carreira. Quem ajuda a construir, ajuda a defender. Agora, deixa eu te contar tudo o que aconteceu depois disso. Depois de 6 meses de trabalho colaborativo, envolvendo as áreas que nem imaginavam que estavam fazendo ESG, o plano foi levado para o Conselho de Administração. E sabe o que aconteceu? O plano foi aprovado por unanimidade, nos 47 do segundo tempo, mas foi aprovado. Então, no ano seguinte, ou seja, no primeiro ano de implementação daquilo que a gente planejou, nós conseguimos colocar 37 projetos e iniciativas em prática. Foi corrido? Muito. Mas sabe o que mais? Valeu muito a pena. Esse trabalho levou a empresa a conquistar o selo B Corp e com a maior nota do setor no mundo. Mas isso não foi só mérito meu, foi o resultado de um time engajado, de líderes que deixaram de ver o ESG como um extra e passaram a enxergar como parte da estratégia de geração de valor para o negócio. E quer saber o mais legal? Essas dicas para gerar mais engajamento, além de outras estratégias que você pode adotar na sua empresa ou com os seus clientes, faz parte dos aprendizados que eu ensino na minha mentoria Legacy. Se você quer aprender como engajar a liderança, mapear iniciativas e estruturar um ESG sólido que gere resultados, a minha mentoria Legacy foi feita para você. Lá eu ensino tudo isso com exemplos reais, frameworks e ainda te dou ferramentas para você colocar tudo em prática. Me chama no WhatsApp, o link está aqui embaixo e eu te explico como funciona a mentoria. Mas corre, as vagas são limitadas, porque eu faço questão de acompanhar cada participante de perto, então não dá para abrir para muita gente. Você quer liderar projetos ESG que realmente saem do papel? Então bora conversar. E para fechar, fica essa mensagem. O ESG não é sobre planilhas perfeitas ou relatórios incríveis. É sobre pessoas. E engajamento começa pela liderança. Valeu por ficar comigo até aqui. Gostou desse conteúdo? Não se esquece de se inscrever no canal, porque ainda vai ter muito mais para contribuir com a sua jornada. Espero te ver em breve, seja em outro vídeo ou na mentoria Legacy. Não se esqueça, ESG é legado. Então, você tem a escolha. Quer fazer parte?
ou vai ficar de fora? Até mais!